Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 5. Bons estudos! É o que eu sempre digo, Ed. Não adianta nada ter uma máquina poderosa que nem a nossa se o piloto não conseguir tirar dela tudo que ela tem para dar. No ensaio de materiais é a mesma coisa. Não adianta nada uma máquina realizar diversos tipos de ensaios se o profissional não sabe analisar os resultados. É verdade. Só a análise dos resultados indica as principais propriedades que podem ser obtidas no ensaio de tração. Por isso, na teleaula de hoje, você vai ver como são determinadas essas propriedades e qual a sua importância no dia a dia e nas aplicações na área da mecânica. E agora segura firme que a nossa teleaula está começando. E aí, Silva, o que é que manda hoje? Ô, Caio, isso aqui é uma encomenda lá do pessoal da ferramentaria. Tá, e o que é isso aí? É uma peça nova que eles vão produzir por estamparia. O que a gente tem a ver com isso? Escuta aqui, ô Caio, você tá ou não tá fazendo estágio em ensaio de materiais? Tô. Desculpa, Silva. É que hoje eu tô um pouco distraído. Mas eu entendi o que você quis dizer. Como eles vão ter que produzir essa peça pela primeira vez por estampagem, eles têm que determinar a recuperação elástica que esse material vai sofrer após ser estampado, né? Exatamente. E o pessoal lá da ferramentaria sabe que as peças não vão ter as mesmas dimensões das da matriz, exatamente por causa da recuperação elástica do material. E essa recuperação corresponde ao alongamento elástico? Corresponde. E como você sabe, ô Caio, a gente mede o alongamento elástico do corpo de prova aqui com esse equipamento, com esse aparelho, o extensômetro, que fica preso no corpo de prova. Portanto, com o extensômetro preso no corpo de prova, você consegue medir o alongamento elástico. Agora, você se lembra que o alongamento plástico define a ductilidade do material? Isso quer dizer que quanto maior for o alongamento plástico do material, mais fácil ele vai ser deformado. E no dia a dia da indústria é muito importante conhecer o alongamento. Afinal, é pelo alongamento que nós podemos saber qual tipo de material é o mais indicado para um determinado processo de produção. Ou seja, se é melhor trabalhar com forjamento a frio, com laminação, com estamparia profunda ou com algum outro processo. Isso vai depender do alongamento do material usado. E para calcular esse alongamento, você já sabe, basta que do comprimento final você subtraia o comprimento inicial e divida o resultado pelo comprimento inicial. Edgar, eu já sei como medir o comprimento final desse corpo de prova. Ah, é? Como é? Eu vou usar esses riscos que foram feitos durante a preparação do corpo de prova. Agora que você vai ver como esses riscos são úteis, viu? Olha, antes de mais nada, a gente precisa juntar as duas partes do corpo de prova. Mas elas têm que ficar bem juntinhas. Aí é só definir o risco mais próximo da ruptura, que deve estar mais ou menos no meio da parte útil. Depois de definido, é só contar a metade das divisões para um lado, 1, 2, 3, 4, 5, e para o outro, 1, 2, 3, 4, 5. Para chegar ao comprimento final, só é preciso medir a distância entre os dois extremos desta contagem. Só que esse método, Edgar, só funciona quando o corpo de prova rompe bem no meio da parte útil. Porque se a ruptura acontecer fora do centro, aí é preciso usar um método que é um pouco diferente. Então veja como é fácil esse método. Ele também começa com a localização do risco, que fica mais perto da ruptura. Depois,
contamos n sobre 2 divisões de um dos lados. E no comprimento do lado oposto, compensamos com o número de divisões que forem necessárias para chegar a n sobre 2 divisões. Para descobrir o comprimento final, basta acrescentar ao número de divisões do lado menor as divisões necessárias para completar as n sobre 2 divisões. Se o peso no elevador for maior do que o permitido, o limite elástico do cabo de aço que sustenta o elevador pode ser ultrapassado. Aí o problema é que se a solicitação for acima do limite elástico, pode ocorrer uma deformação permanente, que pode levar a um rompimento do cabo. Por isso que é muito importante que o profissional da mecânica conheça muito bem o significado do limite elástico. Limite elástico significa a máxima tensão a que uma peça pode ser submetida sem sofrer uma deformação permanente. Você sabe como é que se faz para determinar esse valor? A rigor, seria preciso carregar e descarregar várias vezes, aumentando aos poucos a carga até se chegar a uma tensão que determinasse com precisão uma deformação permanente. É claro que isso ia dar um trabalhão enorme. Foi por isso que, sentindo a necessidade de determinar o limite elástico, em 1939, um cientista chamado Johnson bolou uma maneira de determinar o limite elástico aparente, que acabou sendo batizado de limite Johnson. Limite Johnson é igual à tensão na qual a velocidade de deformação é 50% maior do que na origem. Veja como ele é determinado. Antes de mais nada, é preciso traçar uma reta perpendicular ao eixo das tensões fora da região da curva tensão-deformação. Em seguida, é feito o prolongamento da reta da zona elástica, a partir do ponto O, até que ela corte a reta FD no ponto E. Depois, é preciso marcar o ponto D, para que a medida do segmento FD seja igual a 1,5 vezes o segmento FE. Agora é só riscar a reta OD e traçar a reta MN, paralela à reta OD, tangenciando a curva tensão-deformação. Aí está. O limite Johnson é o valor de tensão do ponto tangencial A. Tá aqui, Silva. Já achei o limite Johnson desse corpo de prova. Ah, muito bom. Ô, Caio, você sabe que existe uma alternativa para o limite elástico? Não, qual é? É o limite de escoamento. É que ele também define o começo da deformação permanente. E como é que eu acho o limite de escoamento, então? É só prestar atenção na parada da escala da força durante o ensaio e no patamar produzido aqui por esse gráfico pela própria máquina. Com esse dado, é possível calcular o limite de escoamento do material. Só que vários metais não possuem escoamento, Até mesmo as ligas que possuem escoamento, muitas vezes não dá para observar. Por que, Edgar? Porque elas acontecem muito rápido e às vezes não dá para perceber quando eles acontecem. Por isso que ficou convencionado existir alguns valores para determinar o limite de escoamento. E quais são esses valores? Bom, ficou convencionado representar esses valores pela letra N, que corresponde ao alongamento percentual. Agora veja quais são os valores de uso mais frequentes. O N vale 0,2% para metais e ligas metálicas em geral, e vale 0,1% para aços ou ligas não ferrosas mais duras, e vale 0,01% para aços mola. Para encontrar no gráfico o limite de escoamento desses materiais que o Edgar falou, você só precisa traçar uma linha paralela ao trecho reto do diagrama tensão-deformação, partindo do ponto N. O ponto de cruzamento é o limite de escoamento. Simples, né? Não é só simples, como também muito útil conhecer o limite de escoamento. Mas esse não é o único valor importante que deve ser conhecido. Para o seu melhor desempenho, o profissional que trabalha com ensaio de materiais deve também conhecer a tensão no limite de resistência. Esse valor é muito usado para a especificação dos materiais nas normas, já que é o único resultado preciso que pode ser conseguido num ensaio de tração. Além disso, esse valor serve como base de cálculo para todas as outras tensões determinadas no ensaio de tração. Veja aqui, por exemplo. Essa chapa de aço 1080 apresenta um limite de resistência de mais ou menos 700 megapascal. Esse valor é usado na hora em que eu encomendo esse tipo de aço. Quer dizer, o fabricante, ao produzir um novo lote, realiza um ensaio
para ter certeza de que o aço possui realmente a resistência do tipo de aço que eu encomendei. Ou seja, a especificação serve para comparar a resistência do aço produzido com o valor referencial da norma. E conhecer o limite de resistência serve também para comparar materiais. Por exemplo, uma chapa de aço 1020 possui 400 megapascal, mais ou menos, de resistência à tração. Quer dizer, essa chapa de aço aqui, 1080, é 300 megapascal maior, já que o seu limite de resistência é de 700 megapascal. Se por um lado esse valor de tensão não serve para dimensionar estruturas, Caio, por outro ele serve como base para o controle de qualidade de ligas como esta. E quais são as dificuldades com a tensão de ruptura, Silva? É que fica difícil determinar com precisão o limite de ruptura, porque não dá para a gente parar o indicador de força no momento exato da ruptura. Sem falar que limite de ruptura não serve para caracterizar um material. Ué, por que não? Porque quanto mais dúctil for o material, mais ele deforma antes de romper. Bom, com tudo que você aprendeu na teleaula de hoje, você já está pronto para interpretar um relatório de ensaio de tração como esse aqui, que você encontra no seu livro de estudos. E agora, vamos para uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a calcular o alongamento de um corpo de prova, viu como é determinado o limite elástico, o limite de escoamento e ainda ficou sabendo quais são as dificuldades com a tensão de ruptura. Com essa quarta e última teleaula sobre ensaio de tração, você já está pronto para um novo tipo de ensaio. Ele se chama ensaio de compressão. Mas esse é um outro assunto que fica para a próxima teleaula. Enquanto isso, você resolve os últimos exercícios sobre ensaio de tração que estão no seu livro de estudo. Até a próxima. Tchau! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.